Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem já estiver aqui conectado conosco. Inicialmente, como de costume, gostaria de convidar todos aqui para nos seguirem em nossos canais digitais. A gente sempre compartilha muito conteúdo interessante em nossas redes sociais, em nossos canais digitais. Então, convido a todos aqui para nos seguirem nesses canais. Bom, hoje a gente vai ter mais uma live aqui do Brasoftware Cloud Partner com um tema super importante, super interessante para todo o nosso ecossistema. Como alguns aqui que já participaram de lives nossas sabem, os nossos conteúdos eles são gravados e posteriormente a gente os carrega dentro do portal do parceiro para que você possa assistir novamente depois ou até mesmo compartilhar e outras pessoas, suas equipes também possam acessá-los posteriormente. E mais uma vez reitero aqui o convite para nos seguirem em nossos canais digitais, lá no nosso Instagram e no nosso LinkedIn. Através dos QR Codes, vocês já podem escanear e cair dentro das nossas páginas. E é só nos seguir por lá que tem muito conteúdo interessante todas as semanas. Bom, eu vou só trocar aqui a minha tela agora para entrar com a apresentação aqui do conteúdo. Só um minutinho. Vou pedir aqui para o pessoal me sinalizar quando o conteúdo já estiver em tela. Estamos vendo aqui, Gui, perfeito. Show, obrigado, Fabi. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Bezerra, eu sou responsável aqui pela operação de CSP Indirect na Brasoftware. Estamos aqui hoje também com o Ronaldo Araújo, que é o nosso líder de operações CSP aqui na Brasoftware, e com o Bruno Testoni também, que é o líder de cloud aqui na Brasoftware. Também estamos com o Luiz Fabiano e a Marcela Mariatti, que são aqui do Brasoftware Academy e são os responsáveis por nos colocarem aqui no ar com vocês e por por nos apoiarem aqui em toda essa entrega de conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o novo Azure Plane para CSP, pessoal. A gente enviou um convite na semana passada, já com um breve descritivo do que se trata o novo Azure Plane para CSP. E nesse momento a gente está fazendo todo o awareness disso aqui para o nosso ecossistema de canais. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre o que é o novo Azure Plane para CSP, quais são os benefícios, como é que isso vai funcionar, qual que é o plano de transição e quais são as diferenças para o Standard Offer, que é o que está no ar hoje, versus o novo Azure Plane para CSP, e qual é a estratégia da Microsoft por trás disso. Para quem já participou, a dinâmica é super simples, tenho perguntas, podem ir mandando as perguntas através do nosso chat. No decorrer da apresentação, a gente vai tentar já ir respondendo e o que a gente não conseguir responder durante, a gente vai ter um espaço no final somente para perguntas e respostas, tá bom? Então, a gente quer deixar super aberto aqui para as perguntas irem acontecendo e a gente poder sanar todas as dúvidas que venham de vocês. Então, a gente está super à disposição aqui, façam todas as perguntas. Como eu falei, é um tema muito relevante e muito importante. Então, a gente quer que todos os nossos parceiros estejam muito bem alinhados quanto a isso, para poder levar isso para os seus clientes finais aí na ponta. Bom, nossa agenda hoje ela vai ser quebrada entre o que é o novo Azure Plane, né, a comparação entre o plano atual do Azure, que é o chamado Standard Offer, versus o Azure Plane, o plano de transição, o nosso planejamento para colocar isso na rua, e a gente vai fazer uma demonstração também do Azure Post Management. Não quero dar um spoiler aqui, mas vai ter uma demonstração desse cara, e no decorrer da apresentação a gente vai explicar o porquê que vai ter essa demonstração, e no final a gente fecha com perguntas e respostas. Bom, já aqui no nosso conteúdo do dia, de forma muito resumida e aqui introdutória, atualmente a gente tem hoje todas as assinaturas de Azure que são contratadas dentro de contratos CSP, elas estão embaixo do Azure Standard Offer. Para parceiros que têm aqui conosco já assinaturas contratadas para uso dos seus clientes finais, ou até mesmo para uso próprio, vocês já devem conhecer esse modelo, né? A forma como ele é bilhetado, a forma como ele funciona aqui com a Brasoftware, esse é o Azure Standard Offer. Recentemente, a Microsoft ela já havia anunciado isso há um bom tempo atrás, que em algum momento ela faria essa mudança, mas recentemente a Microsoft ela divulgou para o mercado o Go Live do novo plano do Azure, que se chama New Azure Plane, né? No qual esse plano ele vai substituir o Azure Standard Offer.
Tá? Então, esse plano ele foi lançado e a Microsoft ela sinalizou para todo o mercado brasileiro, não sei se a América Latina também, mas principalmente para o mercado brasileiro, que é o que nos interessa, que o Go Live do novo Azure Plane será a partir do dia 1/7. Então, ou seja, a partir de 1/7, o plano padrão de serviços do Azure, o Standard Offer, ele não vai estar mais disponível para novas assinaturas e todas as novas assinaturas de Azure adicionadas a partir de 1/7 automaticamente já entrarão no novo Azure Plane. Então, a gente vai ter um cenário onde a gente vai ter uma base legada, que são clientes que estão no plano atual, no plano padrão, e a gente vai ter também um cenário no qual novos clientes já entrarão direto no novo plano de serviço do Azure. E automaticamente a Microsoft ela vai vir de uma forma muito agressiva nos próximos meses para que toda a base legada do plano padrão de serviços do Azure, do Standard Offer, migre para o novo Azure Plane. Isso vai acontecer. E a gente vai falar datas, cronograma, como é que isso vai funcionar, e a gente vai começar a comparar um plano com o outro aqui. Eu vou passar agora a bola para o meu amigo Ronaldo, que está aqui, do nosso time de operações. O Ronaldo vai começar a entregar para a gente as diferenças entre um plano e outro. E, mais uma vez, pessoal, quero deixar muito aberto aqui para a gente poder responder todas as dúvidas e a gente não deixar nenhuma aresta aqui com vocês, porque realmente é um conteúdo muito importante. Ele pode ser um pouco confuso, mas não é muito difícil a interpretação. Basicamente, a gente entender a diferença de um plano para o outro, as coisas vão ficar bem claras e, principalmente, ao que muda ali em relação a billing, que eu não vou ficar falando muito aqui, que eu vou deixar para o Ronaldo explicar, que ele vai fazer isso melhor que eu. Então, vai lá, Ronaldo, tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo, Guilherme? Tô te ouvindo. Perfeito. Então, pessoal, bom dia. Depois da introdução do Guilherme, essa comparação entre os dois planos, do Standard Offer e do New Azure Plane, tem esses quadros que comparam como é feita hoje bilhetagem e administração entre os dois planos. O que a gente tem como característica em termos de período de cobrança da atual oferta do Azure, que é o Azure Standard Offer, você tem um ciclo de consumo que começa no dia 12 do mês e se encerra no dia 11 do mês seguinte, sendo faturado no dia 13. No novo plano do Azure, o ciclo de cobrança vai ser do primeiro ao último dia do mês. Então, você vai ter o ciclo de cobrança entre o dia 1º, 30 ou 31. Com relação ao faturamento, isso permanece. Os dois planos são faturados no dia 13 de cada mês. Esse vai ser sempre a data de faturamento dos clientes nos planos do Azure, né? Com relação à invoice, a invoice ela chega para a Brasoftware no Azure Standard Offer no dia 12 de cada mês e no caso do New Azure Plane, a invoice ela vai chegar entre os dias 6 e 8. Então a gente vai ter, em termos de faturamento, tudo que é Azure Offer hoje, ele é faturado baseado no PTAX do dia 12 de cada mês. O que vai mudar no plano do Azure, como a nossa invoice chega até o dia 8, o PTAX considerado para faturamento vai ser do dia 8. Então, a gente fatura no dia 13 com o PTAX do dia 8. Ronaldo, você entrou no mudo, pelo menos para mim aqui. Não sei se para todos. Eu acho que caiu a internet dele aqui, Gui. Você pode tocar. Quer que eu toque? Eu posso falar. Pode seguir, pode seguir. Então tá bom. Bom dia a todos aí, pessoal. Obrigado aí pela presença, obrigado pelo tempo de cada um de vocês. Então, só voltando aqui, acho que aqui a gente tem um grande ponto importante aqui na invoice, na coluna do New Azure Plane. A gente tem um erro de digitação aqui no slide, mas a invoice ela é recebida entre os dias 6 e 8 de cada mês, tá? E aí, obviamente, vocês estão me ouvindo? Acho que tem aqui no chat. Vocês estão me ouvindo também, pessoal? Estou ouvindo bem, pode seguir. Agora sim, Ronaldo, voltou. Se quiserem, eu posso até seguir, até obrigado, pessoal. Eu acho que ficou no mudo. Pode seguir. Então, até já tinha identificado essa do erro do período da invoice. A invoice ela vai chegar no New Azure Plane entre os dias 6 e o dia 8, e o PTAX de faturamento vai ser o do dia 8 de cada mês, né? E aí também vem uma parte das mudanças, né, do serviço com relação aos serviços disponíveis, né? No Azure Standard Offer, você tem
todos os serviços nativos do Azure, mas você não tem as VMs Spot disponíveis. Já no caso do New Azure Plane, você vai ter todos os serviços nativos do Azure, incluindo as VMs Spot. Então, isso é uma mudança significativa, inclusive para a oferta dessas VMs para os clientes, né? No caso do gerenciamento de assinaturas e billing, criação de assinaturas e subscriptions. No Azure Standard Offer, responsabilidade do provedor, do distribuidor. E no New Azure Plane também. O que muda nesse caso? No caso do Azure Standard Offer, as assinaturas novas elas são inclusas a partir do Partner Center. No New Azure Plane, a gente vai fazer essa inclusão de novas assinaturas a partir do Management do Azure. Então, no portal do Azure do cliente que nós fazemos as adições de novas licenças, né? Com relação ao acesso do distribuidor à assinatura, o acesso de owner em todas as assinaturas é padrão no Azure Standard Offer e também no New Azure Plane. Agora também uma mudança significativa é a questão do Azure Cost Management, que é o portal de gerenciamento de custos dentro do Azure. No Azure Standard Offer você não tem essa disponibilidade. Já no New Azure Plane, você tem o Azure Cost Management disponível, né? E aí, um ponto importante, os valores que vão ser apresentados no portal do Azure são os valores da calculadora pública do Azure. Então, não vai ter adição de custos adicionais, margens, impostos, tudo mais. Então, o valor que vai aparecer para o cliente é um demonstrativo comparado com a calculadora pública do Azure. Então, até Guilherme, se puder passar para o próximo. Claro, eu acho que só vou fazer um adendo em relação ao Cost Management. Eu acho que isso é uma requisição que a gente recebe sempre dos nossos parceiros e dos nossos clientes em relação ao Cost Management, porque hoje, como funciona dentro do Standard Offer, né? Hoje, a Microsoft ela não permite que um cliente que esteja dentro do Standard Offer, ele acesse o Cost Management. Para quem não sabe o que é o Cost Management, é a ferramenta nativa da Microsoft de gestão de billing que fica embutida dentro do portal do Azure, né? Então, dentro do Standard Offer, então, assim, até então, a gente parte do princípio que assinaturas de Azure no CSP, o cliente não pode usar o Cost Management, né? Agora, com a chegada do novo Azure Plane, somente clientes que estão no legado, no antigo plano do Azure, no Standard, eles não podem mais acessar. Clientes que transicionam, que forem migrarem para o novo plano de serviço, ou que já forem ativados no novo plano de serviço, vão poder usar o Cost Management e também, assim, vão poder parar não, mas assim, hoje, basicamente, para assinatura CSP, a gestão de billing toda é feita por uma interface da Brasoftware, que é o Brasoftware Cloud, né? Que é por onde a gente traz ali os dashboards e as views de consumo desenvolvidas pela Brasoftware. Mas se o cliente quiser utilizar agora o Cost Management, que é a ferramenta nativa da própria Microsoft, ele precisa migrar para o novo Azure Plane ou já ser ativado lá. O ponto que é importante do Cost Management, e que isso são informações públicas da própria Microsoft, é os custos que o cliente vai visualizar dentro do Cost Management não são os custos finais que serão cobrados pelo provedor. Vão existir divergências, porque o Cost Management ele vai trazer os valores de calculadora pública, ele não vai trazer valores com imposto, com margem do parceiro, coisas assim. Então, sempre vai existir uma diferença em relação ao que o cliente enxerga no Cost Management versus o que ele vai ser cobrado. E isso é um ponto muito importante, porque o cliente ele precisa, e desde o começo a gente vai falar aqui como que funciona o fluxo de migração do cliente, o aditivo que ele vai ter que assinar, a gente está deixando isso muito descrito em todas as nossas comunicações, muito exposto para que isso fique claro, e é importante que o parceiro também tenha isso claro para poder passar para o cliente. O ponto aqui a gente vai incentivar, sim, os clientes a usarem o Cost Management, por mais que o valor que ele veja lá não seja um valor que vá ser o valor que ele vai ser cobrado na ponta, visto as funcionalidades do Cost Management, pelo fato de ser uma ferramenta nativa da própria Microsoft, né? O cliente ele ganha em gerenciamento, ele não vai precisar acessar 2 portais, ele consegue fazer N coisas, inclusive a gente vai fazer uma demo de Cost Management no final para vocês terem visão, tá bom? Ronaldo, avançando aqui. Maravilha. Até um ponto importante também é a questão de preços, né? No Azure Standard Offer, você tem o custo, o custo do parceiro é igual da calculadora pública em dólar, né? E
No New Azure Plane também vem um ponto importantíssimo em termos de mudança. O custo continua sendo igual ao da calculadora pública, porém é obrigatório que o distribuidor não seja removido de acessos de owner das assinaturas. Se o distribuidor for removido pelo cliente como owner dessas assinaturas, você vai ter um custo, um aumento de billing de 15% automaticamente. Então, automaticamente, a partir do momento que o cliente ele remove o distribuidor como owner da assinatura, esse billing já aumenta em 15%. Então, isso também torna-se importantíssimo, é um ponto de atenção para que se mantenha o relacionamento dentro do cliente, para que nós sejamos mantidos sempre como owners da subscrição, né? E aí, o recolhimento de impostos, faturamento via boleto bancário se mantém, não tem alterações nesse ponto, nesse quesito, e o suporte técnico 24/7 incluso se mantém igual. Então, isso não tem alteração também, né? Perfeito, Ronaldo. E aqui a questão dos preços, até chamo o Bruno aqui também, se ele quiser colocar algum ponto. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Essa questão desse aumento dos preços, né? Para quem já teve experiência de criação de uma assinatura de Azure, eu não vou nem falar com a Abra Software, mas vou falar via qualquer distribuidor do ecossistema aqui do Brasil. Quando o distribuidor ele cria assinatura que você, parceiro, acessa, ou o seu cliente final acessa, que ele vai no RBAC da assinatura, lá no IAM, quem tem propriedade sobre aquela assinatura, sempre vai existir uma entidade do distribuidor dele. E essa entidade, ela já é aplicada na assinatura como owner da assinatura, né? E isso é feito automaticamente. Muitos de vocês já devem ter visto isso, que isso acontece. Hoje, no Standard, o que pode acontecer? O cliente final ele pode ir lá e remover o distribuidor, a entidade distribuidor do acesso à assinatura dele, e basicamente nada vai acontecer. O cliente que for para o New, que ele remover o parceiro dele da assinatura do owner, o que vai acontecer? A Microsoft vai entender que aquele parceiro ele não está, assim, digamos que próximo, né, ou fazendo algum trabalho junto àquele cliente, e a Microsoft ela vai aumentar em 15% o billing daquele cliente. Isso vai acontecer de forma automática. Correto aí, Bruno? Exatamente. Exatamente, Gui. Acho que você colocou aqui um ponto super importante. Acho que a grande mudança quando a gente fala do Azure Plane, né, desse novo plano do Azure, é em relação à parte de custos, né? E aí tem duas coisas que são muito importantes, né? São muito importantes, né? O primeiro ponto é o do Cost Management, né? O Cost Management, que é a ferramenta oficial de gestão de custos do Azure, ela vai ficar, ela passa a ser disponibilizada para o cliente, né? No modelo onde o cliente vai poder acessar a qualquer momento todos os relatórios e o poder do Cost Management que a gente vai demonstrar aqui. Mas o grande ponto aqui que muda em relação ao Cost Management é que o custo que aparece para ele no Cost Management é o custo da calculadora pública. Então, ele é um custo onde não tem nenhuma incidência de impostos, né? Então, quando a gente tem algum tipo de questionamento do cliente em relação aos custos que estão aparecendo ali, a própria calculadora pública do Azure deixa isso muito claro. Não tem nenhum imposto e também tem os custos operacionais do parceiro para a emissão da nota fiscal. Então, tem parceiro que gosta de ser transparente, deixar muito claro para o cliente todos os impostos, a gente pode ajudar com relação a esse tipo de questionamento, mas mas o que ocorre ali é que os custos que aparecem são os iguais da calculadora. E por que a Microsoft está fazendo isso? A Microsoft está fazendo isso por quê? Porque ela quer padronizar os custos do Azure. Ela quer que os preços públicos eles estejam permeados por todo o ecossistema, tá? Então, esse é um grande ponto que a Microsoft mudou aqui no Azure Plane. E o outro ponto é em relação à parte de acesso, tá? O CSP, programa CSP se chama Cloud Solution Provider, ou seja, você está provendo soluções de cloud para o seu cliente final, ou para o seu, ou no caso nós, através de vocês parceiros, né? E a Microsoft ela entende que se o cliente removeu a relação, removeu o teu usuário da assinatura, você não tem nenhum tipo de engajamento mais com aquele cliente. Né? E você não está nem provendo para ele o que é da sua obrigação, que é a parte de suporte do Azure. Né? Então, se você é removido, né,
a Microsoft ela vai aumentar em 15% o seu custo com o Azure, tá? Então, isso é algo que vai estar estritamente bem claro dentro do nosso contrato. Para os parceiros que já fizeram requisições para a gente, para troca, né, para o Azure Plane, vocês já perceberam que a gente envia para vocês um aditivo, né? Esse aditivo vai estar aqui também, a gente vai compartilhar com vocês. E nesse aditivo está muito claro essas regras, né? O cliente vai ter que assinar esse aditivo, ou o cliente, ou o parceiro, né? E ele vai ter que consentir que, se a Brasoftware for removida, isso vai ser repassado como custo para ele, né? Então a regra ela é bem clara, né? Então, esse é um ponto muito importante. Tem até uma pergunta que é super importante do William, né? Caso a gente migre algum cliente que está em outro distribuidor, se haverá esse custo de 15%. Quando existe uma migração entre distribuidores, aí, na verdade, a gente vai ter que fazer existe um processo para a gente adicionar a Brasoftware como owner daquela subscrição. Mas, automaticamente, quando um cliente é repassado entre parceiros, né? Quando ele é transferido entre parceiros, a própria Microsoft já coloca, por padrão, o novo parceiro como owner da conta. Então, se for removido, existe um processo, até via PowerShell, a gente tem aqui a documentação, que dá para adicionar novamente o usuário da Brasoftware para ele ter os 15%, tá? Acho que esse é o grande ponto aqui, acho que a grande mudança do Azure Plane é essa, né? Essa questão do acesso, né? A questão do cost management. Esses são os dois pontos, acho que mais importantes, né? E também o período de billing, né? Não temos mais aquele período do dia 12 até o dia 11, e ele passa a ser do dia 1 até o dia 30, né? Então, acho que essas são as grandes diferenças, né, Gui? Se eu puder complementar aqui. Com certeza. E até pegando o gancho de uma outra pergunta que chegou aqui do Ellison, né? Que ele questiona, mais nesse caso, como seremos questionados pelo cliente, como tratar isso. E provavelmente ele está falando aqui justamente da diferença de valores que o Cost Management vai mostrar versus o que o cliente vai ser cobrado. Aqui, Ellison, a gente tem que partir do seguinte pressuposto, né? Deixar muito claro para o cliente que ele não está vendo, primeiro, na visão dele de Cost Management, impostos, tá? Isso é o primeiro ponto. E quando eu digo impostos, são todas as alíquotas que a Brasoftware recolhe. Outra coisa importante também, ele está vendo um preço público de um modelo de contratação via cartão de crédito, que é uma coisa que tem variação cambial, que é uma coisa também que tem IOF, se ele contrata isso via cartão de crédito, enfim. É uma argumentação relativamente simples, tá, Ellison? Mas o ponto principal aqui é deixar muito claro para o cliente desde o início que, assim, cara, usa o Cost Management, você vai ter uma visão lá, você vai ter uma interface para gestão de billing super interessante, só que os valores que você vai ver no Cost Management, óbvio, não vai ser uma diferença extremamente grande, tá, Ellison? Porém, é super importante ter isso alinhado com o cliente, que aquilo ali vai ser uma estimativa e não vai ser o valor que ele vai ser cobrado na ponta. Pegando esses ganchos aqui, que é uma modalidade de contrato diferente, que ali ele não tem visão de impostos, que ali, enfim, taxas operacionais, né? E que outra, se ele for contratar direto com a Microsoft, não, mas ele não vai ter. Porque se ele for contratar no MOSP, ele vai ter IOF, ele não tem recolhimento de impostos, ele não tem faturamento com nota, ele não tem suporte, tá? Então, esses são os primeiros argumentos para a gente discutir sobre isso com o cliente final. Bom, avançando aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as condições comerciais, tá? Comparando o Standard Offer com o novo Azure Plane e deixando isso aqui um pouquinho mais estrinchado, mais detalhado. Então, vou chamar o Ronaldo aqui de novo para a gente poder discutir esses pontos aqui também. Maravilha. Até os principais pontos de diferenças entre cobranças do Standard Offer para o New Azure Plane, né? As condições comerciais. Hoje você tem no Standard Offer os valores em dólar do PTAX convertidos na data do faturamento, ou seja, no dia 13, com ciclo de cobrança de 12 a 11. No New Azure Plane, esses valores também são em dólares e convertidos com a taxa de câmbio da invoice, então entre os dias 6 e 8, como a gente falou anteriormente, né? E a data do faturamento também do dia 13 de cada mês. Os pagamentos são mensais em qualquer um dos planos. Os ciclos mudam, então vai de 1 a 31 no New Azure Plane, de 12 a 11 no Standard Offer, né? E aí, no mais, segue mais ou menos os mesmos parâmetros, né? Os pagamentos, os valores são uma estimativa de consumo, baseado no cenário discutido, né? Os pagamentos também são mensais, baseados no ciclo de cobrança anterior, né? As assinaturas continuam sendo
só podem ser adicionados em tenants do Brasil, então isso mantém-se nos 2 planos. Então, clientes que tenham tenants globais fora do Brasil, a gente não consegue disponibilizar licenças de CSP, né? As reservas de máquina, elas continuam também com as mesmas características, né? Podem ser pagas upfront ou mensalizadas, né? 12 a 36 meses, né? E com relação ao cancelamento das reservas, também se mantém os mesmos parâmetros do Standard Offer. Então, se você cancela uma reserva de máquinas antes do período contratado de 12 ou 36 meses, vai ter aquela multa proporcional de 12%, né, entre a data do cancelamento e o vencimento da reserva. Então, os pontos fundamentais, o ponto fundamental que muda no novo plano do Azure é a questão de ciclo de cobrança, como a gente já está falando, que vai de 1 a 30, 31, e PTAX de faturamento. Isso é muito importante, que o PTAX do faturamento do New Azure Plane vai ser sempre parelho com a data de chegada da invoice para nós, ou seja, entre o dia 6 e 8 de cada mês. No mais, se mantém os mesmos parâmetros, né, entre os 2 planos. Só um ponto aqui, Ronaldo, Gui, se eu puder complementar, claro. aqui, estou vendo algumas perguntas aqui. Tem uma pessoa anônima, não colocou o nome, né? Colocou, o problema é justificar o cliente à margem os impostos, né? Sim, gente, a gente vive no Brasil, a gente vive num país onde você tem que recolher os impostos que são previstos por lei. Então, se um cliente está consumindo diretamente com a Microsoft, automaticamente esse cliente está recebendo somente uma invoice americana, ele não está recebendo uma nota fiscal, né? Então, ele tem que fazer o recolhimento de impostos através de um contador, né? Se esse cliente não faz recolhimento de impostos, ele tem um problema com o fisco, né? Ele tem um problema tributário com a Receita Federal, né? Então, acho que ele colocou aqui que a nossa argumentação é fraca, né? Eu acho que você argumentar com dados e se você fizer um Google, você vai conseguir procurar aí todas as notas da Receita Federal. A gente pode compartilhar material com vocês de como é que funciona a carga tributária para clientes que utilizam soluções de data center e recebem invoices de fora. A carga tributária chega até 35%, 40%, tá? Ele tem que pagar imposto de renda, tem que pagar PIS, COFINS, CID e tem o IOF do cartão de crédito. Então, a gente fez uma conta já, essas simulações, chega entre 35% e 40%. Então, a justificativa, ela não é rasa, não. A argumentação, ela não é fraca, tá? Aí, na verdade, a gente consegue subsidiar e ajudar vocês com relação a isso, né? Acho que esse é um ponto super, super importante aqui que eu queria deixar muito claro, tá? Perfeito. E um ponto também que é importante é a gente sinalizar aqui que hoje o nosso baseline, né? Quais são os preços da Abrasoftware para Azure, né? Acho que isso também é uma coisa que pode vir à tona, principalmente para quem ainda não tem nenhuma experiência ou às vezes não se recorda. Qual que é o preço, qual que é a política de preço da Abrasoftware hoje para Azure, né? Quanto que a gente cobra em assinaturas de Azure? Isso é um ponto muito legal a gente voltar aqui também. Hoje, o baseline de cobrança da Abrasoftware para Azure são os mesmos valores da calculadora pública do Azure, tá? Em dólar. Então, por exemplo, se você acessa a Pricing Calculator da Microsoft agora, e a calculadora pública da Microsoft, você cria uma estimativa de Azure dentro da calculadora e você coloca aquilo ali como a moeda dólar, o custo da Abrasoftware é exatamente o mesmo da calculadora pública. A gente trabalha com o mesmo baseline. Porém, o que acontece? Existe uma variação que é na hora do câmbio. Então, na hora que a gente faz o faturamento todo mês, o que acontece? Cada mês a gente tem uma moeda diferente. Esse mês, por exemplo, eu acho que a nossa moeda de faturamento do dia 12 foi 5,11. 5,11, mas no mês passado foi, acho que, acima de 5,20, porque a gente tem a variação cambial. E o ponto que é importante se a gente comparar uma coisa com a outra, fica muito mais vantajoso, porque o custo da Abrasoftware, além dele ser igual ao da calculadora pública em dólar, o nosso custo ele já engloba as alíquotas de impostos e suporte 24/7, faturamento com nota, via boleto e tudo mais. Enquanto o cliente que ele está no cartão de crédito, ele vai ter aquele custo, ele vai ter IOF e ele não tem recolhimento de impostos e ele não tem suporte. Então, assim, são argumentações que a gente usa muito aqui no dia a dia e com certeza a gente vai ter que cada vez mais apoiar os nossos parceiros nessas argumentações com o cliente, caso
haja questionamento dos clientes por que da diferença, né, de um valor com o outro. Mas, então, basicamente, vai existir sim uma diferença, né? A margem do parceiro, vocês podem falar, pô, então a nossa margem ela vai ficar exposta, o cliente vai conseguir ver. É verdade? É verdade. Porém, a gente tem toda a questão da argumentação que a gente usa muito isso em pré-venda. Vários parceiros já passaram por isso aqui com a gente, que a gente apoiou, que é justamente justificar o porquê o cliente ele tem que vir para um CSP e sair, por exemplo, de uma contratação direta com a Microsoft. Tá? Então, assim, realmente pode ficar, depois da venda, a gente talvez ainda tenha que argumentar mais isso com o cliente, provar isso para ele, mas o caminho, né, para justificar isso com o cliente é simples de resolver quando a gente compara hoje o contrato CSP com o contrato, por exemplo, de contratação direta com a Microsoft, que o cliente tem que usar cartão de crédito. E até, Tá Gui, um ponto importante também, que o Cost Management ele não vai substituir as informações que o cliente, que o parceiro tem no portal Brasoftware, no Brasoftware Cloud. Então, uma coisa que a gente também tem que estimular é que o cliente continue fazendo toda a parte de relatório de custos de consumo também através do nosso portal, que lá vai já ter toda a incisão de impostos, tudo mais. Então, uma coisa não substitui a outra e o faturamento real do cliente vai ser sempre disponibilizado dentro do portal Brasoftware Cloud. Brasoftware Cloud. O Brasoftware Cloud ele vai continuar no ar. E uma coisa que a gente fala muito do Code Management é pelo fato de ser uma ferramenta, e hoje a Microsoft ela não disponibiliza isso, porque hoje o Brasoftware Cloud, né, e não só o Brasoftware Cloud, mas as ferramentas dos distribuidores, elas são baseadas em uma API da Microsoft e essa API ela tem limitações. O Cost Management, pelo fato de ele ser uma ferramenta nativa, ele não tem limitações, né? Então, basicamente, dentro do Cost Management, existem views ali, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que o cliente vai poder criar, que você, parceiro, vai poder criar para o seu cliente, que são muito mais inteligentes, né? Mas o que o Ronaldo falou é um ponto muito importante. A visão do preço final vai continuar, o Brasoftware Cloud, dentro do Brasoftware Cloud Partner, vai continuar ali todos os gráficos e todo o extrato detalhado de consumo do cliente final. Isso é um ponto muito importante da gente falar também. Bom, avançando aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco de como que vai funcionar a estratégia de Go Live do Azure Plane aqui para o nosso ecossistema. Isso aqui é um ponto muito importante também, que a gente vai secar aqui mais sobre qual que é a estratégia, quais são os parâmetros que a Microsoft está aplicando. Então, a partir do dia 1/7, a gente já tem a virada para o Azure Plane. O que isso significa? Todos os novos pedidos de assinatura de Azure que entrarem a partir de 1/7 já entrarão automaticamente dentro do Azure Plane. Todo mundo aqui já colocou um pedido com a Brasoftware sabe. O cliente final, então, por exemplo, se eu estou colocando um pedido que o faturado vai ser o meu cliente final, ou o cliente final, ou a gente tem casos aqui, por exemplo, o cliente final é a própria revenda, é para uso interno, ou, por exemplo, faturado vai ser a revenda. O ponto aqui o cliente final sempre recebe uma minuta contratual, que é o termo de adesão, mais uma minuta da Brasoftware, com os termos e condições de uso, ao qual ali tem que estar tudo descrito, como é que funciona, quais são os termos de utilização, qual é o racional de cobrança e as cláusulas padrão da Brasoftware. O cliente final, a partir de 1/7, ele já vai receber a minuta nova, que vão ter as novas condições do Azure Plane ali também. Tá? Então, isso é um ponto importante, já vai estar no ar aí a partir de 1/7. Migração de clientes existentes, né? Aí a gente já começa a entrar aqui na base legada. A migração de clientes existentes, que ele já tem um contrato com a Brasoftware, então não é um contrato novo, ela vai funcionar da seguinte forma. A gente vai disponibilizar um aditivo contratual, que é um aditivo simples, de 2 ou 3 páginas, se não me falha a memória, ao qual ali estão descritas as regras do Azure Plane, que basicamente é tudo isso que a gente já falou aqui, as diferenças de billing, as diferenças que o cliente pode encontrar no Post Management versus o preço que ele é cobrado, qual que é o dólar PTAX que vai ser utilizado. É um aditivo em relação ao contrato, tá? Que esse cliente final, independente se é a sua empresa ou se é o cliente final, realmente é o faturado que a gente fala aqui, ele vai ter que assinar e isso vai somar à minuta contratual que ele já assinou e a gente vai fazer a migração desse cliente para o novo plano de serviço do Azure. Ponto importante, a gente usa o termo migração e esse termo ele pode, às vezes, gerar uma certa confusão. Mas vai envolver uma migração técnica, é igual migrar do MOSP para o CSP? Não, é uma migração 100% transacional, não envolve manipulação de recursos, manipulação de dados, recriação de recursos dentro do Azure. É algo super simples, é uma migração transacional que o nosso time operacional realiza a conversão. Então, a gente vai trocar o modelo de assinatura desse cliente do Standard para o novo plano de serviço. Esse aditivo hoje,
a gente vai carregá-lo dentro do portal do parceiro. No final aqui eu vou deixar o link também para quem já quiser baixar esse aditivo. É uma minuta padrão que você já pode baixar e ir editando ela para cada um dos seus clientes, enviando para os seus clientes solicitando as assinaturas, tá? A gente vai carregar também dentro do portal do parceiro e também os nossos PDMs aqui do nosso time podem disponibilizar as minutas para vocês. Basta enviar um e-mail aqui para a nossa equipe através do e-mail csp.partner, tá? Que a gente já tem a minuta aqui pronta para disponibilizar para os nossos parceiros. Bom, o end of life do Standard Plane, né? O Standard Plane, uma hora ele vai acabar, né? O que vai acontecer? Ele está previsto para 2023, sem uma data ainda definida. Quando a Microsoft divulgar essa data, obviamente, a gente vai comunicar todos os nossos parceiros em relação a isso também. O ponto aqui a Microsoft vai acelerar a partir de julho agora, para que todo o ecossistema dela, e aqui eu não estou falando de algo exclusivo da Abrasoftware, eu estou falando de todo o mercado Microsoft do Brasil, vá para o novo plano de serviço do Azure, tá? Então, está previsto também agora para 2022 uma comunicação oficial do fabricante que assinaturas que estiverem dentro do plano de serviço standard, elas vão receber um reajuste de 15%. Esse reajuste que a gente está falando aqui, que a gente precisa ter o Owner, etc., a Microsoft vai aplicar no ano que vem para quem ainda tiver no plano padrão. E tanto parceiro, isso aqui é um ponto que é super importante, para parceiros que estão dentro do MPN, que recebem incentivos da Microsoft. A Microsoft vai revogar incentivos do MPN, tanto para revenda quanto até mesmo para a Abrasoftware, tá? Que nós recebemos outros tipos de incentivo, mas recebemos, ao qual ela vai retirar incentivos de distribuidores e revendas que tiverem clientes dentro do plano de serviços standard. Isso é um ponto muito importante. Quer falar, Bruno? Não, e acho que você falou super bem aqui, mas é super importante, assim, que esse é um ponto só para ficar bem claro aqui para todo mundo. A partir do dia 1º de julho, somente novos clientes não vão poder mais comprar o antigo. O antigo acabou a partir do dia 1º de julho para novos clientes, né? Para os clientes legado, para os clientes que já são existentes, né, para as contas que vocês já possuem conosco, a Microsoft, durante o ano de 2022, a Microsoft ela vai comunicar falando, olha, o Azure Standard Offer vai aumentar 15% o custo dele, né? E vocês vão perder os incentivos. A Microsoft vai avisar com 6 meses de antecedência isso para a gente obviamente vai comunicar isso para vocês. Mas então a gente prevê que durante o ano de 2022, para a gente, ele é um ano onde a gente vai ter que fazer as transições do legado, né, para o novo Azure Plane, né? Agora, para novos clientes, esquece, a gente só trabalha com Azure Plane a partir de agora, né? Perfeito, Bruno. Isso é um ponto muito importante e até alguém como anônimo aqui colocou, ou seja, a migração não é opcional. Não deixa de ser verdade, tá? Por enquanto, ela ainda, até o fim desse ano, ela é opcional, vamos dizer assim. Na verdade, até o fim de 2022, né? Quando a Microsoft comunicar, né? Mas, de fato, a Microsoft vai forçar realmente a migração. Exato. Então, a partir do ano que vem, ela vai forçar muito isso pelo fato de ela aumentar o preço. E em 2023, provavelmente o cliente que não migrar pode ter assinatura suspensa. Então, ela vai forçar a migração. A migração não é opcional. Ela digamos, esse ano ela ainda é opcional, fica elas por elas. Ano que vem já não. O Azure Plane é muito mais vantajoso. E em 2023 ele tem que ir de qualquer jeito. Realmente não é opcional. Então, o cronograma vai funcionar dessa forma. A partir de 1/7, a gente tem novos clientes já entrando dentro do Azure Plane. Novo contrato CSP, então a nossa minuta padrão ela já vai estar atualizada e com as novas condições comerciais. Isso aqui é um ponto muito importante também, pessoal, que a gente também não quer fazer confusão. Estamos falando somente de Azure. Não estamos falando de produtos baseados em licença, como o Office 365. Não estamos falando de software no CSP. Estamos falando único e exclusivamente de Azure. E a fase 2 vai ser clientes existentes, né? Que aí a gente vai focar muito em migração da base. Então, a gente vai ter os nossos BDMs aqui do time, a gente já está levantando todos os parceiros que têm assinaturas de Azure, vocês vão receber contatos dos nossos BDMs para falar sobre o Azure Plane com vocês, e esse contato não vai ser só para fazer a migração, mas também para tirar eventuais dúvidas que vocês venham a ter,
e como que a gente pode ajudar a fazer essa migração, essa transição dos seus clientes da melhor forma possível. E a fase 2, ela vai ser sugestão da migração para o novo plano, reajuste no custo de que vai ser a partir de 2022 e a perda dos incentivos do Standard Offer. Então, ano que vem, o cliente que ainda não for para o novo Azure Plan, esse cliente ele vai ser penalizado, vai começar a ser penalizado pela Microsoft. E a fase 3 é clientes existentes, migração forçada para o novo Azure Plan. Provavelmente a gente está subentendendo que em 2023 a Microsoft, em algum momento, ela vai sinalizar uma data do end of life do plano padrão, ao qual o cliente que ainda não tenha migrado para o novo plano de serviço do Azure, ele pode talvez ter a assinatura suspensa. Então ele vai ter que migrar de alguma forma. Bom, seguindo aqui, pessoal, vou deixar links importantes, a gente ainda não acabou, tá? Temos aqui algumas coisas rápidas aqui ainda, mas eu quero deixar 2 links importantes aqui para fechar um pouco do que a gente falou. Primeiro a gente tem um hot site publicado, que isso, inclusive, pode ser até o cliente pode acessar, tá? O cliente final pode acessar, que são as principais dúvidas em relação ao novo Azure Plan. Então, é só escanear o QR Code que já está lá. É um hot site que a gente criou, porque isso realmente é uma coisa que gera muita dúvida. Então, a gente criou esse hot site para poder otimizar muito perguntas e respostas, as principais dúvidas relacionadas ao novo Azure Plan. E também tem um outro link que eu coloquei aqui, que é justamente para a gente conseguir baixar o aditivo contratual. Então, eu subi a minuta padrão dentro de um repositório nosso, que você, parceiro, pode acessar, baixar essa minuta, editar ela para o seu cliente final e já entregar para o seu cliente final e solicitar a assinatura dele e entregar isso para a Abrasoftware, para que a gente faça a transição dele para o novo plano de serviço do Azure, tá? Então, o meu cliente final assinou a minuta, envia ela para a Abrasoftware. Se você não tiver contato com ninguém aqui, manda para o csppartner@abrasoftware.com. O Ivan, o Roberto, nosso time aqui em geral, o Ronaldo, eu, podem mandar para nós diretamente também, que a gente internaliza, mas podem enviar para o csppartner@abrasoftware.com.br a minuta assinada, que a gente vai validar, a gente vai detectar o seu cliente e a gente vai fazer a transição dele para o novo plano de serviço do Azure. Então, são 2 links super importantes que eu subi aqui de apoio, que vão ser como base aqui para essas transições que a gente vai fazer junto com vocês aí nos próximos meses, tá bom? Eu vou deixar aqui mais 1 minuto para quem não conseguiu escanear ainda conseguir fazer. Só vou fazer 2. Eu vi aqui algumas perguntas muito legais aqui no chat. Legal que o pessoal tá super interagindo. A gente tem aqui, ó, por exemplo, uma do Everton, que ele perguntou se o CSP é somente para hospedagem no Brasil, né? Na verdade, tá, Everton? Não quer dizer que o CSP você só pode hospedar no Brasil, tá? O que ocorre é que o CSP no Brasil, o Brasil é uma região para a Microsoft onde você só pode vender para clientes residentes no país, tá? Então, por exemplo, no Brasil você não pode vender CSP para um cliente na Argentina, você não pode vender CSP para um cliente no Chile, não pode vender para um cliente no México, tá? O locatário do cliente, o tenant do cliente tem que estar no Brasil, tá? Então, até tem um documento, eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um documento sobre as regiões, e o Brasil, ele é uma das regiões para a Microsoft que só pode vender dentro da sua estrutura, tá? Mas, assim, quando você vende uma assinatura de Azure para o cliente, se esse cliente no Brasil quiser hospedar num data center fora, ele vai poder hospedar normalmente, a assinatura ela é full. A diferença é que você não pode vender para clientes que estão fora do país, você só pode vender para clientes residentes no Brasil, CNPJs do Brasil, tá? E a gente tem uma outra pergunta aqui, Gui, que eu achei super interessante, uma pergunta anônima. Se eu quiser migrar um cliente, se é transparente, é só alterar entre assinaturas. Teremos todo o apoio da Abraço, correto? Sim, você vai ter todo o apoio da Abrasoftware. Uma vez que o cliente assinou o aditivo, o nosso time vai entrar no Partner Center, que é uma ferramenta interna nossa, e a gente vai ativar a transição do plano. Não existe nenhum tipo de parada técnica, é algo 100% operacional, e a gente conclui isso em 10 minutos. Isso é feito super rapidamente. A Microsoft criou uma ferramenta dentro do Partner Center, que é um clique, e você converte a assinatura do Standard para o Azure Plan.
Perfeito. Eu vou até avançar aqui. Aqui nessa parte a gente justamente estava reservando para perguntas aqui também, e a gente vai fazer uma demo do Cost Management. Deixa eu ver se temos perguntas aqui que a gente ainda não respondeu. Eu acho que não. E também quero deixar muito aberto, pessoal. Quem ainda está com alguma dúvida, quiser perguntar, super à vontade, por favor. A assinatura do ativo pode ser realizada com certificado digital? Sim. Na verdade, a gente faz via Adobe Sign, tá? Não precisa ser feito fisicamente, não. A gente pode publicar ela na nossa ferramenta. Ou pode ser a nossa ferramenta Adobe Sign, ou se o cliente tiver uma ferramenta própria de assinatura, ele pode seguir com o fluxo, enviar para a gente assina também, não tem problema nenhum, tá? Aí fica muito a cargo do cliente. A gente tem a nossa ferramenta aqui, a gente usa Adobe Sign e DocuSign também. E se o cliente quiser utilizar outra ferramenta proprietária com certificado digital, a gente também tem essa possibilidade aqui. Nossos diretores têm certificado digital para assinatura também, tá? Posso seguir para a demo aqui, Gui? Pode, claro. Inclusive, pessoal, esse tempo aqui que a gente vai fazendo a demo, novas perguntas a gente vai respondendo. Brunão, pode compartilhar sua tela aí, fica à vontade, por favor. Pessoal, a gente vai fazer uma demo do Cost Management agora. O Cost Management, para quem ainda não teve nenhuma experiência com ele, em se tratando dessa migração para o Azure Plane, eu destaco como um dos principais diferenciais para o cliente migrar, e isso é uma requisição muito antiga, desde que Azure em CSP foi inventado, que é, eu quero usar o Cost Management. Muitos parceiros pedem isso para nós, e até então era uma limitação que a gente agora, com o novo plano de serviço, o cliente vai conseguir utilizar. Vai lá, Bruno, fica à vontade. Minha tela já está aí? Eu já tenho. Perfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado, Marcelo. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem aqui o Ubra Software Cost Management. O que é importante, tá, gente? Dentro do portal do Azure, vocês vão poder logar dentro do diretório, por exemplo, se vocês utilizam o Azure, existe uma ferramenta que se chama Azure Lighthouse, tá? E essa ferramenta, ela te dá direito, quando você é um parceiro CSP, a você acessar todos os seus clientes que você tem cadastrado dentro do seu Partner Center, tá? Então, quando você entra em My Customers, você vai acessar os seus clientes aqui. Eu só não posso mostrar aqui, que isso aqui vai mostrar todos os nossos clientes, então eu vou mostrar aqui um tenant da Brasoftware, tá? Esse é um ambiente da Brasoftware. O que é importante, né? Então, a primeira coisa, lembra que no Azure Plane, isso aqui já é um cliente com Azure Plane, tá, gente? Então, isso aqui já é um ambiente real que a gente já é cobrado com Azure Plane. O que é importante? Uma primeira coisa aqui que vocês vão ver. Estão vendo que aqui está do dia 1 até o dia 30. Quando a gente olha junho de 2021, a gente já tem do dia 1 até o dia 30. O Cost Management ele já mostra para a gente o quanto que esse cliente consumiu até hoje, né? Ele consumiu $1.697, e ele já traz um forecast baseado no que o cliente consome, né? E aqui você tem várias visões, né? Então, por exemplo, aqui você consegue ver dentro desse consumo de $1.600, né? O quanto que representa cada tipo de serviço. Então, quanto que ele gastou de máquinas virtuais, quanto que ele gastou de storage, quanto que ele gastou de backup, de licença de máquina virtual, da parte de Insight Analytics, Network, banda, né? Então, tem tudo isso. Também a parte de localidade e também as subscriptions que esse cliente tem, tá? Então, você consegue visualizar todas essas subscriptions aqui, tá? Se ele tem mais de uma subscrição, tá? E aqui tem alguns views super legais que eu gosto de mostrar aqui. Por exemplo, aqui, ó, você consegue ver o consumo diário. Então, quando você troca aqui a granularidade para daily, você consegue ver os dias, cada dia, quanto que o seu cliente consumiu em cada um dos serviços, né? Então, por exemplo, aqui eu posso trocar, ao invés de um gráfico de área, para um gráfico de colunas. Então, ele mostra aqui que esse cliente aqui, no caso, a Brasoftware, aqui no ambiente que a gente tem, a gente gasta $77 por dia, né? Mais ou menos, com o Azure, né? E você consegue adicionar filtros. Por exemplo, eu quero saber o quanto que, por exemplo, eu gastei de máquina virtual por dia, né? Então, eu consigo pegar aqui o produto e filtrar. Acho que aqui é por... Aqui, ó, por exemplo, eu consigo ver aqui, por exemplo, por máquina virtual da série B aqui, por exemplo, que é a B2MS, eu consigo fazer um filtro aqui de quanto que ela gastou por dia, né? Aqui eu também tenho essa visibilidade, tá? Ele já está carregando aqui, e já ele mostra aqui para a gente aqui o filtro, tá? Ó, por exemplo, aqui esse caso eu sei que eu gasto $1,86 dessa máquina aqui específica. Aí se eu quero ver, por exemplo, no ano, né?
Então, eu coloco aqui este ano. E eu consigo ver aqui, ó, por exemplo, eu consigo ver acumulado quanto que eu gastei por dia de cada mês, mas eu consigo ver por mês também, né? Então, por exemplo, eu consigo trocar aqui na parte de granularidade, eu consigo trocar para month. Já mostro aqui para vocês. Ó, consigo mostrar aqui por mês. Então eu vejo aqui, ó, que por mês eu gastei com essa máquina virtual, em janeiro eu gastei 57, fevereiro eu gastei 52, por quê? Porque essa máquina ela tá com o PSU. Em fevereiro tem 28 dias e janeiro eu tenho 31 dias. Então, obviamente, em fevereiro eu gasto menos. Março eu tenho 31, abril eu tenho 30. Então, ele já até mostra aqui por mês o quanto que eu gasto. E também nessas colunas um pouco mais apagadas, ele mostra o quanto que eu gastei, o quanto que eu estou para gastar para cada uma dessas VMs. Se eu tiro aqui o filtro, eu consigo ver o custo meu para todos os meses, né? O quanto que ele aumentou ou diminuiu. Essa é uma assinatura que ela está bem, como é que eu posso dizer? Ela está bem previsível, né? Porque a gente não tem muita alteração nesse ambiente. É um ambiente que a gente tem 3 máquinas virtuais aqui, né? Mas eu consigo já ter até uma noção de forecast, de quanto que eu vou gastar dentro do ano de 2021 para essa assinatura específica, né? Para esse cliente específico. Então tem muitas coisas aqui, você pode trocar essas visões aqui também, você pode trocar a localidade, pode trocar a subscription que você quer ver, você pode fazer o download do report para mexer no Excel e ver alguma coisa específica, alguma anomalia. Também aqui, por exemplo, a gente consegue, pelo próprio Cost Management, gerar relatórios para a gente conseguir enviar uma solicitação de refund, de reembolso para a Microsoft, né? Enfim, então a gente tem diversos tipos de visão aqui. Acho que eu quis dar uma visão super rasa aqui, rápida, do potencial da ferramenta. Então, ela tem diversas visões. Então, por exemplo, você olha na parte de filtro, olha o quanto de filtro que você pode colocar. Você consegue ver, por exemplo, por tag. Se o seu ambiente, se o seu cliente faz tagueamento de ambiente, então se você utiliza o Azure Tags, você consegue ver por tag o quanto que cada ambiente está consumindo, quanto que cada resource group, quanto cada família de serviços, né? A parte de reservas você consegue ver aqui também, né? Então, também dá para você ver todas as reservas que você aplicou, se ela está aplicando ou não em cada uma das máquinas virtuais. Então, é uma ferramenta bem completa, né? Acho que aqui a gente tem pouco tempo, então eu quis mostrar só um pouco do potencial dela. E o legal é que todo cliente seu que tiver dentro do Azure Plane, tanto você quanto o seu cliente vão ter acesso a toda essa gama de informações para visibilidade em relação a billing, tá? Acho que é isso, Gui. Se quiser ir para as perguntas, podemos ir. Perfeito, Bruno, perfeito. Bom, não vi o Cost Analysis, eu consigo ver na conta do cliente. Sim, com a migração para o novo plano de serviços, Daniel, é justamente isso que vai acontecer. No portal do cliente, você vai conseguir usar a interface aqui do Cost Analysis, do Cost Management, tá? Do justamente dentro do Azure Lighthouse também, né? Do Lighthouse, para quem usa Lighthouse, vai estar disponível também, mas dentro do portal do cliente, do Azure, né? Do tenant dele, vai estar habilitado lá, que é uma coisa que hoje, né, no plano de serviço atual, que é o Standard, não está disponível, somente no novo plano de serviços. Bom, pessoal, a gente está vendo aqui ainda as perguntas, eu já vou encaminhar aqui para a parte final, deixa eu só checar se temos alguma pergunta adicional. Eu acredito que ainda não, mas novas perguntas a gente está por aqui ainda. Eu vi aqui para quem eu enviar o documento para assinatura, tá? A assinatura do aditivo precisa ser enviado para o owner, para o contato principal do contrato, tá? Então, o contato que aceitou o contrato da Brasoftware, tá? Então, a gente só aceita o aditivo que for assinado pelo cliente, pelo usuário, na verdade, que celebrou o contrato com a Brasoftware, tá? Então, juridicamente, isso é super importante. Aí até pessoal, eu queria lembrar um ponto importante para os clientes que vão ser migrados da nossa base existente, para dar um exemplo de um cliente que eu migrei hoje para o Azure Plane. Como vai ser o faturamento desse cliente no mês que vem? Ele vai pagar 2 notas nesse primeiro mês, uma considerando o ciclo de 12 a 22, que foi quando eu fiz a virada dele para o Azure Plane, e uma segunda nota do dia 22 ao dia 30 ou 31. Então, nesse primeiro momento, ele vai ter essa lógica de consumo, né? Acho que é importante também passar isso. Show, show.
Perfeito. Bom, pessoal, a gente vai encerrar aqui. Eu não estou vendo esse valor aí do painel sem impostos, certo, Joelson, é isso mesmo. Um ponto que o Bruno sinalizou aqui é muito importante que a pessoa que assine o aditivo contratual seja a pessoa que deu o aceite no contrato CSP. Ah, mas a pessoa que deu o aceite no contrato CSP na abertura do contrato, ela não está mais na empresa. Não tem problema. Tem que ser uma pessoa que tenha os mínimos poderes administrativos dentro da empresa para poder assinar um contrato. Necessariamente, ela não precisa ser um representante legal, mas é importante que seja uma pessoa, por exemplo, que ela esteja dentro de um nível hierárquico, que ela possa e que ela tenha responsabilidade sobre aquilo que ela está assinando. Então, isso é uma coisa que é muito importante deixar claro, tá bom? E do lado da Abrasoftware, quem assina do lado da Abrasoftware, aí, João, só vou te pedir para você entrar em contato com a gente, que a gente vai te passar, porque a assinatura digital precisa te passar algumas instruções para você subir isso dentro da plataforma. Eu vou te passar esses dados, tá? Para quem você vai enviar isso para assinatura aqui do nosso lado, tá bom? Mas assinaturas que não são digitais, assinatura física, basta pedir assinatura para o seu cliente e envia para a gente, que a gente vai fazer a assinatura do nosso lado e arquivar e fazer a transição. Assinatura digital, entre em contato com a gente, manda um e-mail para nós, que a gente vai fazer, passar os dados de quem vai assinar aqui do nosso lado. A gente não deixa isso público na minuta especificamente, mas a gente passa caso a caso aqui para assinaturas digitais, tá bom? Tem só mais alguns pontos aqui, Gui. Tem o pessoal falou, esse aditivo pode ser analisado e assinado no portal da Abrasoftware. Isso está em roadmap, tá? A ideia é que o aditivo ele seja 100% digitalizado para que o próprio cliente consiga fazer dentro do nosso portal. Por enquanto, a gente precisa fazer esse processo com a Adobe Sign, tá? Mas no futuro isso já vai estar dentro daquele FAQ que o Guilherme mandou. Aquela página vai ser um hot site para que os clientes consigam fazer a transição para o Azure Plane. Só lembrando, gente, que não precisa existir nenhum tipo de pressa, né, para troca para o Azure Plane de clientes existentes, tá? Os incentivos e os 15% de aumento só vão acontecer no ano de 2022, tá? Então, a gente tem tempo para fazer isso. O importante agora é vocês saberem que os novos clientes, as novas ordens que vocês colocarem a partir do dia 1 de julho, elas só podem ser colocadas dentro do Azure Plane, tá? Perfeito. Bom, pessoal, estamos encaminhando aqui para o final agora. Eu acho que a Marcela colocou aqui um link para onde vai estar disponível o nosso conteúdo aqui na apresentação de hoje. Também reitero que estará também dentro do nosso portal do parceiro, lá no nosso menu de marketing, tá bom? Então, eu imagino que até o fim dessa semana, ou início da semana que vem, esse conteúdo também vai estar por lá. Como de costume, nosso time está 100% à disposição, né? Aqui à disposição que eu digo para poder esclarecer, falar, até mesmo falar com o cliente final, se acharem necessário, né? Ter apoio nosso para falar com o cliente final, a gente está à disposição. Temos todo o nosso time aqui que está muito alinhado quanto a isso, que é um tema muito importante para discutir estratégias, enfim. Estamos aqui à disposição, como de costume, tá bom? Mar, tem mais alguma coisa que você vai projetar ou só esse link? Só esse link mesmo, Gui. Perfeito, então, combinado. Bom, pessoal, então aqui vai estar o link da nossa gravação, também vamos jogar lá dentro do nosso portal do parceiro. Gostaria de agradecer a todos pelo tempo aí, tivemos bastante gente participando com a gente, um tema super em alta. Agradeço mais uma vez a participação de todos, o engajamento aqui conosco e contem sempre com a gente para a gente fazer bons negócios aí e conseguir atender da melhor forma possível os nossos clientes. Mais uma vez agradeço em nome de todo o time aqui pela disponibilidade de todos, um abraço, uma excelente... Hoje é terça, né? Já estou meio perdido no tempo, uma excelente fim de mês, né? Uma excelente terça para todos e semana aí, muito obrigado, espero que todos estejam bem, com muita saúde. Até mais.